Oi pessoas, começando mais um vídeo aqui no PTK e Pipoca, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar aí de mais um filme da Netflix e é Máfia da Dor, filme aí dirigido pelo queridíssimo David Yates, para não dizer o contrário, e aí estrelado pela Emily Blunt, o Chris Evans, o Andy Garcia e a Catherine O'Hara. É um filme complicado assim porque ele fala sobre um momento muito conturbado na história americana, que é a crise dos opioides, né? É assim um dos momentos, porque a crise dos opioides é uma questão aí muito intrínseca com a sociedade e não só nos Estados Unidos. E eu digo complicado porque quando eu soube que era uma direção do David Yates, eu achei que poderia acabar não dando bom, porque eu acho ele um diretor muito difícil assim de me agradar nos seus trabalhos, apesar de eu ser fã da franquia Harry Potter e ele ter feito aí muitos dos filmes da franquia, incluindo aí Animais Fantásticos, e aqui realmente ele comprova para mim que ele é um diretor que dificilmente vai me agradar aí, porque ele realmente traz um tom aqui que não funciona nem um pouco com a história que ele quer contar. Mas eu vou comentar em mais detalhes logo depois da vinheta que vai rodar agora. Assim, eu até comecei a achar o filme, né, interessante, assim, quando ele se inicia. Eu comecei a me envolver, de certa forma, no drama ali da personagem da Emily Blunt, a Liza. Comecei a querer entender um pouco do que ia acontecer ali. Percebi, obviamente, que ela ia se envolver e que aquela situação toda era um esquema ali. Ela se envolve com uma farmacêutica ali para criar um esquema para vender remédios ali e tudo mais. E isso envolve médicos e tudo mais. Claro que tem ali muita questão de burlação de regras ali, né, como suborno e etc, muito dinheiro envolvido, e ela ali precisando muito, a filha precisando de um tratamento, ela com uma crise financeira muito grande, ela vai acabar se envolvendo ali, principalmente com o personagem do Chris Evans, ali que é o Pete. Eu acho que a Emily Blunt vai até muito bem, eu gosto do trabalho dela, eu acho ela uma boa atriz realmente assim, eu acho que ela segura aqui bem o papel no que lhe é proposto ali, mas eu acho que, coitada, ela é maltratada nesse filme de uma forma não tão absurda não, mas eu acho que ela é de certa forma maltratada assim, e aí eu acho que ela consegue segurar bem até o papel, porque eu acho que ela é uma grande atriz, ela é muito profissional, eu acho que ela realmente vai até o fim aqui com o que é proposto, apesar das vezes não fazer sentido, porque ela começa o filme de uma forma muito mais malandra e termina com uma crise de consciência que não fica muito claro na jornada do personagem. Ah, mas isso ali podia acontecer, ela mudou, ela evoluiu. Beleza, mas você não vê a gradação dessa evolução. Você simplesmente tem a personagem de um jeito e depois de outro. Assim como a relação dela com a mãe, que é interpretada ali pela Catherine O'Hara. Porque o que acontece? Elas têm uma relação ali que você claramente vê, né? Quando você olha, você claramente vê e pensa. Tem todo o estereótipo de relação conturbada. Mas é uma relação que não é conturbada e você fica, poxa, legal, uma coisa diferente ali e tudo mais. E daqui a pouco elas têm uma discussão e são ditas várias coisas ali que tudo bem, pode acontecer, mas você não vê gradualmente sendo construído. Poxa, ela tem uma ótima relação com a mãe, mas ela tem algumas ressalvas ali e por isso culminou nessa discussão. Não, fica parecendo realmente que ela tem uma relação muito boa com a mãe e aquela discussão ali jamais poderia acontecer. Isso é muito complicado, assim, porque eu acho que o David, ele acaba não conseguindo conduzir ou colocar esses pontos, porque com certeza, né, se essas situações existem, elas já têm um planejamento para elas dentro do roteiro. E provavelmente existem dentro do roteiro alguns indicativos para que isso fique claro para a gente que está assistindo, e o David Yates simplesmente não consegue trazer isso para a tela, que é o papel dele como diretor. O Chris Evans complicado, assim, porque eu acho que ele tá numa má fase muito grande, assim, os últimos filmes que ele tem feito realmente não têm sido muito bons, e aqui eu não vejo nada de diferente nele, ele parece simplesmente que pegaram qualquer personagem dele dos anos 2000, 2010, entre algumas das várias comédias românticas que ele fez, pegou esse personagem, jogou aqui e falou, tenta fazer esse filme aí, que é completamente diferente daquela comédia romântica, e se vira, e o personagem tá ali meio desencontrado, tem uma história dele ali, que rende com uma outra personagem que simplesmente você não vê
resolver nada acontecer e tudo mais. E aí, sei lá, eu acho que o filme se desencontra. O Andy Garcia e a Catherine O'Hara são personagens que têm uma proposta ali mais excêntrica, que tem uma puxada mais para divertir, assim, e eles até funcionam dentro disso. Mas o que me incomoda aqui no filme é porque existe essa crise realmente dos opioides, ela é sempre difundida nas produções, tanto filmes quanto séries. A gente ultimamente tem tido, inclusive, muitas produções falando sobre isso. E eu acho que aqui o tom ele realmente não casa com a história que está sendo contada. E entenda, não precisa fazer um drama muito forte, inspirado em fatos reais, como é o filme, uma coisa muito dramática, falando ali e etc., querendo fazer um merchan social. Não precisa. Apesar de eu achar que seria interessante você, de certa forma, discutir essas questões com uma certa seriedade. Assim, é uma pauta que seria necessária você não fechar os olhos para ela e sobre o problema que ela realmente é dentro da sociedade. Mas você não é obrigado a fazer isso. Você pode simplesmente pegar ali, trazer um tom um pouco mais popular para falar sobre isso, e aí a autoconsciência vai de cada um que está assistindo e vai ser organicamente sentido pelas pessoas e discutido por elas se quiser. O filme ele realmente não precisa, ele não tem a obrigatoriedade de fazer isso pela gente. Ok, só que eu acho que o tom que o David Yates escolhe seguir o filme aqui é um tom muito cínico. E por que eu não gosto? Porque ele realmente não consegue dosar esse tom cínico que ele traz para a história que ele quer contar. E aí eu falo da história que ele quer contar com o fio narrativo que ele decide seguir aqui. O tom que ele escolhe, mais o fio narrativo, a progressão de história que ele consegue empregar, não conseguem funcionar. Você vê muito claramente isso na edição, quando congelam a imagem ou quando inserem cenas anteriores entre cenas do presente do filme, trilha sonora, até decisões de cinematografia, planos de sequência e etc. ali, ou até mesmo no tom que o roteiro dá para os personagens, de que realmente eles estão tentando ali ser um pouco mais cínicos, brincar um pouco com essa ideia, fazer uma coisa puxada um pouco mais para o cômico, para dizer assim, bom, vamos mostrar como esses filhos da puta estavam fazendo essa crise de opioides, vendendo aí medicamentos legalmente para pessoas que acabaram tendo overdose, morrendo e etc, se viciando e tudo mais. Só que aí, o que acontece? Você depois vem ter uma crise de consciência, você vai começar a criar um drama ali, uma situação, uma questão já policial, burocrática, de investigação, de tentativa de derrubada ali, e aí você fica, bom, esse tom que estava no começo já não funciona mais. E aí você pode realmente, eu acho até, nossa, é usado, vamos mostrar a visão dos caras que estavam fazendo o problema ali, não sei o que, não é a primeira vez que é feito, mas né, acontece aqui e tudo mais, não vai mostrar a visão da vítima, criar aquele drama, como aquela família foi destruída e tudo mais, etc, etc. Só que ele tenta conversar também com isso, só que o tom do filme já não abraça mais isso e tudo fica nessa questão de que o que está realmente acontecendo aqui, qual é o fio narrativo aqui, qual é a ideia realmente aqui e por que elas não estão casando uma com as outras. Por que isso está desencontrado da forma que está. É uma sensação que fica para mim boa parte do filme, porque como eu falei, ele começa interessante, eu começo a querer prestar atenção, ele começa promissor, mas depois ele entra numa catarse ali que eu acho que simplesmente não funciona, porque realmente fica desencontrado para mim nessa questão de tom mais progressão de história. Eu acho que os atores eles acabam entrando ali em papéis que ficam muito caricatos. Você realmente não entende o escopo de até onde vai aquele alcance do que ele está fazendo ali para realmente criar um estofo um pouco maior ali. É como se você estivesse quase vendo ali uma paródia dessa história real que é complicada. Então você tem todo esse jogo ali, toda essa questão que é envolvente. Eu acredito que, como eu falei até no começo, é um tom popular. É um tom para quando você assiste um filme, você fica envolvido de certa forma, porque é muito verniz
verniz ali. E aí isso evita, de certa forma, de você começar a enxergar os problemas, que é a falta do Tom se encontrar com a história. Era promissor quando ele começa, mas realmente degringola, realmente acaba não funcionando e termina sendo só mais um filme ali que infelizmente não consegue atingir o potencial que tinha, ou pelo menos as intenções que almejava. O vídeo de hoje estão terminando por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que você achou de Máfia da Dor, caso já tenha assistido lá na Netflix. Também não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações. E a gente se vê a qualquer hora aqui num próximo vídeo. Até lá!